E aí, general, faça um excepcional dia, William Bellini por aqui, e nós vamos agora transbordar sobre a chave 42, obediente versus especialista. E vamos falar aqui sobre João Batista. Aprendemos algumas coisas meio erradas ali quando estudamos sobre João Batista. Então vamos lá. Algumas pessoas são muito obedientes em relação a Deus, mas até certo ponto. Com o passar do tempo, elas deixam de obedecer, adquiriram algumas habilidades e elas se tornam especialistas naquilo. Deixam de escutar aquilo que Deus está falando para elas e por conta das habilidades, elas começam a fazer o que elas acham que tem que fazer. E a obediência, o escutar o Espírito falando no seu coração, fica de lado, fica em segundo plano. Quer um exemplo disso? João Batista. João Batista obedeceu tudo o que Deus mandou até chegar o Messias. Quando Jesus Cristo apareceu, o ego dele se inflamou. E a gente não consegue entender isso lá na... Por que ele perdeu a cabeça? Perdeu a cabeça porque o ego dele se inflamou. Era para parar de fazer o que ele estava fazendo. Não era mais para continuar batizando. Não era mais para continuar fazendo aquele rolê. Era até o primo dele chegar, porque Jesus Cristo era primo dele. O que ele fez? Eu sou muito bom nisso aqui que eu estou fazendo. Eu sou um baita de um especialista. E ele continua. Se lascou. Se lascou. Tá ok? Perdeu a cabeça. Então, o que acontece aqui? Então, ele obedeceu tudo que Deus mandou até que chegasse o Messias, Jesus Cristo, que era seu primo. Depois que Jesus apareceu, ele quis ser o especialista do reino e questionou se Jesus era realmente o Messias do reino. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Que a gente lê lá, és tu mesmo, mandou lá os... Não, é assim, então tá bom. Aí ele acaba perdendo a cabeça. Ele quis ser um especialista em algo e ele esqueceu de obedecer. Ele tinha que ter feito o que tinha que ter obedecido. E a maioria das histórias na Bíblia são de pessoas que obedeciam, não sobre especialistas. Por exemplo, Deus dava força para o fraco. Vamos dar uma olhada no caso de Sansão. Inteligência e sabedoria para uma pessoa normal. Daniel. Colocou no governo alguém que estava na cadeia. José do Egito. Paulo perseguia. O cara matou muita gente, consentiu com o assassinato de muita gente. Ele ficava olhando assim, ó, pode matar. E matava mesmo. E no coração dele estava correto fazer aquilo por conta da religiosidade. Virou o maior pregador. Moisés, uma fala pesada, e ele vira um libertador. O cara vivia em fuga e foi o libertador. Olha que coisa louca isso daqui, porque esses caras aqui, todos eles foram obedientes. Qual que é o segredo em relação a Deus, a vida e a natureza? Qual é o segredo para eu me relacionar com o próprio Deus? Obediência. A obediência é a maior prova de amor. Muito mais do que dizer, Deus, eu te amo. Mas você está desobedecendo, não vale nada. O que nós temos que fazer é obedecer. A obediência vale muito mais do que o verbalizar. A obediência vem do coração. E é o coração que Deus cheira. É o coração que ele sente em nós. Davi, se você colocar Davi de um lado, o que ele fez de atrocidades, Saul do outro lado e as atrocidades, eu vou te dizer o seguinte, Davi tinha uns 95 pós-doutorados, no mínimo. Assim, o cara era campeão em fazer atrocidades. Só que o que Deus está olhando para os dois, isso aqui choca demais a gente, né? É muito pesado. Mas quando a gente entende isso, é libertador. Deus está olhando aqui o coração deles. Davi tinha um coração compungido, um coração arrependido. Saul não tinha. Saul ali, ele é a simbologia do próprio Satanás na Bíblia. E Davi, a simbologia do próprio Cristo. Ah, Cristo chegou a fazer tudo aquilo, atrocidade, não fez nada daquilo. Mas no quesito de obediência. Morte de cruz, obediente até o fim. Saul, não. Saul é a descrição do próprio Lúcifer, Satanás, Samael, o diabo, o nome que você quiser dar. Porque nomes não são nada mais do que títulos, tá ok? Então vamos lá. Davi era pior que Saul, era um terrorista, matava todo mundo, pegava a mulher do outro, mas ele tinha um problema. Uma qualidade. Ele era obediente. Isso aqui é forte, hein? Ser um homem segundo o coração de Deus é fazer aquilo que Deus te chama para fazer, ser obediente. Não é você ser comportado. E quando a gente olha para o sistema religioso de maneira geral, o que nós vemos são sistemas comportamentais. De vestimenta, unha pintada ou não pintada, cabelo cortado ou não cortado. Eu me recordo que certa vez eu cheguei na igreja de bermuda, um calor. Cheguei domingo de manhã, à noite, não vejo é uma questão pessoal, vejo com bons olhos esse tipo de vestimenta. Quem vai, eu também não critico, mas eu não utilizo à noite. Eu acho que para mim a noite tem que ser um negócio mais, um pouco mais social. Mas isso é regra? Não,
é como eu penso, ok? Se para você não é, tá tudo bem, sem julgamento algum. Só que eu cheguei de bermuda de manhã, muito quente. E aí chega uma pessoa, filho de pastor, mas quer me debulhar lá. E eu já não estava sem paciência, falei, mano, vai cuidar da sua vida, que você não tem nada a ver com isso. E eu já citei aqui, eu fico imaginando, falei para ele, o dia que você estiver no banheiro fazendo número 2 e Jesus voltar, você vai pedir para ele esperar. Você vai pedir para falar assim, eu não estou pronto. Cara, o que você tem na cabeça? Você vai cuidar da sua vida, vire as costas. Ele nunca mais falou nada para mim, depois disso. Então imagine, né? Eu acho que eu também não falei muito baixinho, não, quando eu conversei com ele. Hoje eu estou mais comedido, mas na época foi bem pior. Obediência tardia. Então vamos lá, o comportamento vai, depois eu falo da obediência tardia, o comportamento ele vai refletir, comportamento, vai refletir coisas aqui na Terra. É o seguinte, dependendo do comportamento que você tem aqui, é o que vai rolar aqui. As pessoas que estarão próximas ou tudo mais. Ou seja, o teu comportamento aqui vai ditar muita coisa. A roupa que você está vestindo vai ditar muita coisa. Comportamento. Mas agora, a obediência, ela tem reflexo direto no céu. Nossa, isso é poderoso. Comportamento reflete coisas terrenas. Obediência reflete coisas celestiais. Grava isso aí, isso é poderoso, hein? Então, a obediência tardia. Demorei para obedecer. É desobediência. Se você demorar para obedecer, é também uma desobediência. Porque a obediência, ela tem um timing. Precisa ser feito no seu tempo, tá ok? Não fez no seu tempo, também é uma desobediência. Os erros comportamentais, aquilo que você faz de cagada aqui, vão dar efeitos na terra. A desobediência em relação ao que Deus te chamou é reflexo celestial, reflexo na eternidade. Se eu chamo um especialista para construir uma arca do tamanho de um campo de futebol, e o cara é mestre, já fez um monte de barco, o que você acha que esse cara vai dizer? Não tem como fazer. Não tem como fazer. Você tá maluco? Não tem como fazer. E mais ainda, esse negócio que você tá falando de chuva aí e tal, cair água do céu. Rapaz, você tá maluco? Nunca choveu. Você é louco. Esse é o especialista. E aí Deus chama quem? Deus chama Noé. Um homem justo e bom, obediente. Deus não chamou um especialista. Deus chamou uma pessoa que é obediente. 120 anos de construção. Você já parou para pensar? 120 anos de construção. O especialista teria desistido muito antes. Muito antes. Só uma pessoa obediente, serva, sim, não serva, né? Reinante, é que conseguiria dar conta de fazer isso aqui. Uma pessoa obediente. Não, sem a obediência ela não daria conta. O especialista, ele sabe, ele dá conta de fazer até certo ponto. O obediente, ele só precisa dar o primeiro passo. Ele sabe que todo o resto virá na sequência e Deus vai liberando as coisas. É no processo que as coisas vão acontecendo. Putz, isso é muito poderoso. Quem obedece, ele tem mais tempo de qualidade de vida aqui com o próprio Deus, aqui na terra. Ele desfruta mais, se sente amado, transborda mais. Aqui no SPR, o que nós teríamos que fazer, e boa parte de vocês não tem feito, é transbordar aquilo que nós temos estudado. O que é transbordar? Pega o seu Instagram e faz isso virar arma, munição para você levar isso para outras pessoas. Eu achei fantástico, porque eu já fiz muitos cursos por aí. E o que essas pessoas, na maioria esmagadora, dizem? Não compartilhe o que está por aqui. Esse conteúdo é para você. E começa bzuzu. Dentro aqui nós temos um mentor que fala justamente o contrário. Ele bate na gente, ele senta o bambu na gente justamente porque a gente não está compartilhando. E eu digo não estamos compartilhando porque eu posso compartilhar mais e vou compartilhar mais. Além disso aqui que está acontecendo. Ou seja, nós temos a obrigação de compartilhar. E nós não estamos fazendo. Não estamos sendo obedientes. Caramba, até quando você vai continuar no processo de desobediência e não está ainda transbordando? Tem que começar a fazer quando? Ontem, já tinha que ter começado a fazer. Os obedientes, eles não se importam com a reputação. Você não tem noção. Encheção de saco que vem daqui, de lá, por conta disso aqui que está acontecendo. E só estamos indo para o segundo mês de SPR, do jogo da vida. Você não tem que estar nem aí. Deus falou para fazer, eu vou lá e faço. Agora, se eu ficar com aquela conversinha mental, eu não vou fazer não, o que vão falar de mim? Isso não é processo de obediência, isso é medo. E o que a Bíblia fala com relação aos medrosos, com relação ao medo, a gente tem que abrir o olho. Corações disponíveis e obedientes vivem o extraordinário. Meu amigo, ontem saí do Mira, cheguei agora de manhã de viagem, até por isso que eu não gravei os outros vídeos, mas estando lá, assisti todos eles, fiz os resumos de hoje, vou abençoar e transbordar na sua vida. Lá eu fui obediente. Dei alguns passos lá que em outro momento eu não teria condição de dar aqueles passos.
E nós, de fato, começamos a viver o extraordinário. Isso é muito poderoso. Mas isso é conversa para um outro momento. Por enquanto, não. Beleza? Frase que me chamou a atenção. Você só vai crescer se for obediente. E nesse processo de obediência é que Deus vai me capacitar. Ainda assim, se eu continuar disponível. Eu tenho que estar o tempo todo disponível, o tempo todo sendo obediente. Isso é uma luta constante. Afinal de contas, o reino é conquistado à força. E isso exige um processo de obediência, um processo de decisão. E além da decisão, eu preciso continuar decidindo, continuar fazendo. Aula maravilhosa essa daqui, hein? É isso aí, general. A gente se vê no próximo conteúdo. Valeu, bora tocar o terror na terra.